Poxa vida, não é possível, gente. Eu acho que eu tô falando outra língua. Não é possível que a equipe não está entendendo o que eu preciso orientar. Não é desgastante demais quando você orienta e tem que ficar repetindo várias vezes e ainda se frustra porque não sai como planejado e não sai como você orientou o professor? É muito desgastante, é ou não é? Falar sobre esse assunto é necessário porque muitas vezes a gente não percebe pequenas falhas do dia a dia. Só quando o problema vai ficando muito grave, mesmo assim, às vezes a gente fala, poxa, mas onde foi que eu errei, que eu não orientei o professor? Será que fui eu? Será que foi o professor? Às vezes a gente pensa, né? Mas será que o professor não seguiu porque ele não quis ou seguiu porque ele não entendeu? Onde está o erro na hora de orientar o meu professor? O que você vai aprender aqui nesse vídeo não é o que você deve orientar o seu professor. O que você vai aprender aqui é como orientar de forma segura, evitando 3 erros fáceis de cometer no dia a dia, para que de agora em diante a sua comunicação seja sempre muito clara e assertiva na hora de orientar o seu professor. E por que qualquer coordenadora, ela precisa aprender quais são os erros que não pode cometer na hora de orientar o professor? Primeiro, para ter segurança frente à equipe. Depois, para que as orientações sejam seguidas de forma clara e específica. Não só da forma que o professor achou que era, mas sim da forma ideal. Além disso, no dia a dia, nós a todo momento precisamos orientar o professor. E quanto mais clara e assertiva for a nossa comunicação, menos erros nós cometermos, mais fácil vai ser o seu professor seguir. Então, vale muito mais a pena você aprender nesta aula os 3 erros que não deve cometer na hora de orientar o seu professor, do que continuar orientando da mesma forma com que você sempre fez, que nem sempre gera resultado. Às vezes nem sai como esperado, tendo que repetir várias vezes. Então, acredite, depois dessa aula, qualquer orientação que você fizer ao seu professor, ele vai realizar da forma necessária e você vai ter total segurança em orientar o seu professor. Quais são os 3 erros que qualquer coordenadora comete sem perceber na hora de orientar o professor? Erro número 1, confundir sugestões com orientações. O que eu quero dizer com isso? Qual é este erro? Confundir orientações com sugestões. Qual é a diferença entre sugerir e orientar? A sugestão é algo que o professor faz se ele quiser. A orientação é algo que o professor precisa realizar. Não depende de querer ou não. É uma necessidade a ser feita. Então, quando a coordenadora ela confunde orientar com dar sugestões, ela comete um grande erro. Ela sugere coisas que deveriam ser seguidas, porque é necessário de alguma forma para beneficiar o aluno ou a escola, ou precisa ser desta forma, ela transforma essa comunicação em sugestões, dando margem para o professor realizar ou não. E aí a questão é, mas meu professor não quis realizar, o professor não quer saber. Mas era opcional? Se era, por que ele era obrigado a fazer? Se você não deixou claro que era uma orientação a ser seguida, deu apenas como sugestão. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro isso para você. Vamos dar um exemplo de uma turma que o professor tenha dificuldade no comportamento, em lidar com o comportamento dos alunos da indisciplina. Esse seja um problema. E aí você quer e já tem em mente algumas coisas que o professor pode fazer para mudar e melhorar aquela situação. E você, ao invés de orientar o professor, você traz isso como sugestões. Como? Professor, eu vi que você está com dificuldade em orientar os seus alunos ali na sala de aula, e aí dificuldades em lidar com a disciplina. E aí eu fiz uma pesquisa e vi que tem umas dinâmicas para iniciar a aula bem bacanas. O que você acha? Você pode fazer? Eu acho que vai dar certo. Legal, vou ver depois. Você percebe que nessa comunicação, a coordenadora ela deu a opção, o que você acha, se quiser, eu acho. Então, são colocações que deixam margens para o professor realizar ou não, que caracterizam uma sugestão e não uma orientação. Então, esse é um erro muito comum. Então, se você quer, de verdade, orientar o seu professor, se é algo que ele precisa fazer, você não pode sugerir, você precisa orientar para que o professor realize da forma necessária o que você está explicando. O segundo erro comum que coordenadoras cometem na hora de orientar o professor. Palavras o vento leva. Eu sei que a correria ela é grande no dia a dia e são muitas coisas para falar com o professor e muitas orientações você acaba não redigindo, não escrevendo, fazendo apenas ou pelo WhatsApp ou só falando verbalmente. Outras você só escreve e você não explica o que é para fazer. Então,
de alguma forma você comete um erro que é não registrar, vamos assim dizer, o que você está orientando o professor, e com isso você então comete o segundo erro, que é palavras o vento leva. E aí faz com que o professor, muitas vezes, faça diferente do que foi orientado, por falta de compreender, por não ter uma referência escrita. Ele entende o que foi orientado da forma dele, mas ele não registra como ele compreendeu, e muitas vezes esse registro ele está diferente da forma com que você orientou, fazendo com que ele ou não realize, ou realize de forma bem diferente do que foi orientado. É um segundo erro muito comum de cometer na coordenação, deixar de registrar o que você vai orientar, dando margens e confundindo a comunicação, dando margem para o professor fazer diferente, porque logo ele não tem uma referência, ou não realizando, uma vez que ele não tem algo documentado. Por que que é o segundo erro não registrar o que você vai orientar o professor? Porque dá margens para o professor confundir a orientação como sugestão. Lembra do primeiro erro? Se é sugestão, ele faz se ele quiser. E se não está registrado, como que soa para o meu professor? Com uma sugestão. Então, ele entende que precisa fazer ou não. Então, quanto mais segura você estiver na hora de orientar o professor, com mais documentos a seu favor, mais fácil vai ser o professor seguir exatamente como você está propondo e mais segurança você vai ter na hora de pontuar algo que não for feito por parte do professor, porque você tem documentado. Afinal de contas, palavras o vento leva. O terceiro erro que qualquer coordenadora comete na hora de orientar o professor. Ele já sabe. O que eu quero dizer com isso? Quando você pensa assim, não vou falar isso para o meu professor, não. Ele já sabe. Você pressupõe que o óbvio não precisa ser dito. Gente, mas acredite, o óbvio precisa ser dito. Quando a gente parte do pressuposto que o meu professor já sabe, logo a gente economiza na orientação. A gente orienta superficialmente, porque a gente não, essa aqui ele já sabe que precisa fazer. Vamos dar um exemplo mais real. Copa do Mundo, projeto da Copa do Mundo. Não, isso aqui meu professor ele já sabe que precisa fazer. Eu não vou falar para ele que precisa pegar as bandeiras de todos os países. É óbvio que ele já sabe. Então eu vou falar para ele que a gente tem que decorar a escola com os países. E aí o professor ele vai colocar uma bandeira do outro país, ele vai colocar as cores e você fala, gente, mas não era óbvio que eram as bandeiras dos países? O que é óbvio precisa ser dito. Volto a dizer, o que é óbvio para você nem sempre é óbvio para o seu professor. Logo, você acaba cometendo grave erro na hora de orientar o professor em deixar passar pequenos detalhes de suma importância para que a orientação seja seguida com qualidade. E você acaba se comunicando de forma superficial, correndo até mesmo insegura, negligenciando o que é mais importante, não dizendo o óbvio. Faz sentido isso para você? Quero fazer uma revisão rápida com vocês aqui, vamos lá? 3 erros que qualquer coordenadora comete na hora de orientar o professor é: palavras o vento leva, por isso registre, tudo que for acordado deve ser documentado. Não confunda a orientação com sugestão. Sugestão dá mais para o professor realizar se ele quiser. Se precisa ser feito, oriente detalhadamente o que precisa ser feito, sem dar margens ou opção para realizar ou não. Ele já sabe. Não negligencie o óbvio. Será mesmo que ele sabe? Não parta do pressuposto. Diga. Aliás, o seguro morreu de velho. Então, é importante que você se comunique com segurança sem negligenciar os detalhes. Por isso, toda vez que você for orientar o seu professor, lembre-se, se é importante, não dê sugestões, faça orientações. Registre, porque nada mais importante e a seu favor documentar. Tudo que for acordado deve ser documentado. Não economize nos detalhes, porque o óbvio precisa ser dito. Diga, e na sua orientação, o que precisa ser feito, não como precisa ser feito. É isso que o professor precisa, dessa forma que ele precisa ser orientado por uma coordenadora que atua com segurança.